Bom dia a todos os ouvintes e todos os espectadores do Facebook da Web Rádio Estação da Luz. Estamos mais uma vez iniciando o programa Filosofia, Ciência e Moral, agradecendo a participação de todos nesse momento, trazendo aqui alguns convidados conosco. Hoje estaremos com a turma do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da Casa de Caridade Chico Xavier, que funciona aqui em Natal, no bairro de Neópolis, ali próximo à Nova Parnamirim, na rua Sobralha, sem número. E hoje, para falar sobre a reencarnação. O programa de hoje tratará sobre filosofia espírita. E o tema da filosofia espírita que nós vamos abordar será a reencarnação no Livro dos Espíritos. Estaremos hoje com a participação do nosso querido Leopoldo José, da nossa queridíssima que está estreando no programa de hoje, nossa querida Márcia Libório, o nosso querido Guilardo, grande estudioso do Espiritismo, nosso irmão Guilardo, o nosso irmão Paulo Rocha, cadeira cativa aqui no programa Filosofia, Ciência e Moral, estará conosco aqui também. Bom dia a todos vocês, obrigado pela participação. E chegando aqui, no início do primeiro tempo da nossa atividade, nossa irmã Cristina Albuquerque, que chegou e já sumiu aqui, mas daqui a pouco ela está de volta. E para início dos trabalhos de hoje, nós vamos convidar a nossa irmã Márcia Libório, né, para fazer a nossa leitura preparatória. E logo em seguida uma prece de abertura, pedindo à espiritualidade superior a autorização para o início dos nossos trabalhos. Lembrando que nós estamos na Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz diretamente de Natal para todo o planeta Terra. Está com a palavra minha irmã Márcia Libório. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em torno desse estudo da manhã de hoje, da Web Rádio. Então, nosso exórdio de hoje está contido no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no nosso capítulo 108, que trata reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés serem lançados no fogo eterno. Jesus. Esta palavra está em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Falou Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação e eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus, o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que podem semelhantes provas como períodos de refazimento
e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. E como forma da gente complementar, né, esse exórdio da manhã de hoje, eu gostaria de fazer aqui um pequenino comentário do espírito André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, de psicografia de Antônio Baduí, que diz assim: é a reencarnação. Enfermidade dolorosa é a reencarnação corrigindo. Conflito íntimo é a reencarnação funcionando. Família exigente é a reencarnação aproximando. Parente antipático é a reencarnação reconciliando. Filho problemático é a reencarnação cobrando. Casamento complicado é a reencarnação reajustando. Convivência difícil é a reencarnação ensinando. Vida apertada é a reencarnação agindo. Dificuldades de hoje são resgate de dívidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. Esforça-te, pois, no autoaprimoramento e busca no Evangelho de Jesus os critérios de renovação íntima, na certeza de que a vida alicerçada no bem é a reencarnação te melhorando. Que assim seja. Então, agora, que possamos elevar o nosso pensamento e rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre e Senhor, aos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, que estejam conosco na manhã de hoje, nos auxiliando nesse estudo, e que nossa Mãe Santíssima nos envolva com seu manto de luz, de paz e amor, para que possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos no amor ao próximo. Então, que assim seja e que a espiritualidade nos ajude. Devolvo a palavra ao nosso irmão Alexandre. Muito bem, minha irmã Márcia. Muito obrigado pelas leituras preparatórias, muito importantes nesse momento, trazendo o assunto que nós vamos tratar, tanto lá na leitura do Emmanuel, como na leitura do André Luiz. Muito obrigado pela introdução que fizeste aí ao nosso programa e principalmente pela prece, pedindo à espiritualidade superior a autorização para nós iniciarmos o nosso trabalho. Agradecendo aí a audiência do nosso irmão Chiquinho, da nossa irmã Alexandra Chaves, de todos os outros que estão, nosso irmão Francisco, mais uma vez aí, dando um bom dia, nossa irmã Maria José Viana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, nossa irmã Maria José Viana. Um abraço, saudade de você, minha querida. E a todos vocês que estão nos assistindo, nós pedimos que interajam conosco. Façam perguntas, façam observações, coloquem informações. Sem mais delongas, nós vamos chamar aí o nosso irmão Leopoldo José para fazer uma leitura e um pequeno comentário do Evangelho da manhã de hoje. Leopoldo. Ok, meus irmãos, mais uma vez, um bom dia a todos. E é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, na bancada para discutirmos, né? E levarmos esse grande conhecimento do assunto que será colocado hoje. Bom, meus queridos irmãos, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no seu capítulo 10,
Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aqui está no seu item 5 e 6, que tem por título reconciliar-se com os adversários. E assim diz: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Está em São Mateus, no seu capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, o atingir em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver, nesse fato, a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para os punir do mal que eles próprios fizeram. Ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra seu próximo. Perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que ela se perpetue nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Quer dizer, satisfeita completamente a justiça de Deus. Meus queridos irmãos, eu queria já agradecer aí a introdução, como foi muito lembrado pelo nosso querido Alexandre, a introdução da nossa querida Márcia, praticamente era tudo que a gente ia falar agora, não é? Se me cabe falar mais alguma coisa aqui agora, é a observação que, claro, como Criador, né, causa suprema de tudo, nos conhecendo como Ele nos conhece, sabia que nós teríamos adversários. Mas como é que nós teríamos esses adversários? Por quê? Devido à nossa escala, que ainda estamos ainda nessa escala evolutiva, teríamos um longo caminho, devido ao orgulho, né? A todas essas distensões que temos com nossos irmãos do passado. Então, quando Jesus nos convida, quando Jesus nos diz para conciliar com esses irmãos o mais depressa possível, muito claro, para que a gente não fique, meus irmãos, levando essa perrengue, né,
levando este mal de encarnações a encarnações. Quantas reencarnações nós já viemos recalcitrando? E esses irmãos que estão aqui ao nosso lado são aqueles que muitas vezes foram incompreendidos por nós. E hoje, nós nos achamos no direito de achar que somos os bons. Os errados são aqueles irmãos. E não é bem assim, meu Deus. Então, o convite está posto, não é? O apelo está posto. Meus irmãos, vamos nos reconciliar com os nossos, vamos dito, inimigos, né? Adversários que nós temos aqui. E são esses irmãos, muito bem colocados pela nossa irmã Márcia, friso mais uma vez, né? Por tudo isso que nós passamos. E às vezes não entendemos porque estamos naquela família, porque estamos com aqueles irmãos, porque estamos naquele trabalho com aquele nosso irmão que hoje está numa autoridade, né? E hoje ele desenvolve e a gente não compreende. Então, meu querido irmão, meus queridos irmãos desta rádio, eu aqui termino a minha fala com a frase que nós vemos muito do nosso irmão Divaldo Franco falar, né? Se você perdoa os nossos irmãos, nós já estamos quites com eles. Nós não temos mais nada com este irmão nesta encarnação a perdoar. Agora, veja a observação. Se nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para perdoar aquele irmão que está ao nosso lado. Mas mesmo assim, se aquele irmão ainda não compreendeu, meu irmão, o problema já não é conosco. Nós fizemos a nossa parte. O irmão agora terá que fazer a dele. E aprendemos de uma vez por todas. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Meu irmão Alexandre. Muito bem, meu irmão Léo. Muito obrigado aí pelas observações, pelas análises que você fez aí desse nosso evangelho da manhã de hoje. Ainda bem que existe a reencarnação, a possibilidade da gente voltar tantas vezes quanto seja necessário para que a gente se aprimore e se torne melhores, não é isso? Obrigado, meu irmão, pelas suas colocações. E dando seguimento aqui ao nosso tema de hoje, gente, relembrando aí os nossos espectadores, os nossos ouvintes, nós estamos no programa Filosofia, Ciência e Moral, da Web Rádio Estação da Luz, e na manhã de hoje, neste programa e no próximo, da próxima semana, nós vamos abordar o tema reencarnação. E eu queria iniciar já o tema de hoje, fazendo aqui uma pequena introdução histórica acerca do pensamento, em razão do pensamento em volta, né, da teoria das vidas sucessivas. E dizer para os nossos espectadores, dizer para os nossos ouvintes, que, na verdade, a teoria da reencarnação, das vidas sucessivas, não surge com o Espiritismo. É bom que a gente saiba disso, né? Essa ideia de reencarnação não surge a partir da doutrina espírita. A doutrina espírita é mais uma doutrina no mundo, né, que vem lembrar o homem dessa possibilidade importantíssima da lei de Deus, que é a reencarnação. Mas a reencarnação, que também recebe o nome de palingenesia. Palingenesia é o outro nome que a gente dá para reencarnação. É um nome que vem do grego, palin, significando novo, genesia, que vem de Gênesis, nascimento. Então, esse novo nascimento, né, que é a palingenesia, ou a reencarnação, né, surge de muito tempo. Essa ideia da reencarnação, o homem tem a intuição dessa ideia há muito tempo, desde a antiguidade. É bom a gente lembrar que essa teoria, essa crença nas vidas sucessivas, ela surgiu na Índia, ela existiu na Pérsia Antiga, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Judéia, né, na Alexandria, com a escola
neoplatônica, entre os romanos, lá em Roma, entre os druidas, na Idade Média e nos tempos modernos. Essa ideia, essa teoria das vidas sucessivas sempre existiu. Iniciando na Índia, a Índia desenvolveu uma teoria formulada desde dos alvores da civilização. A Índia, que é provavelmente o berço intelectual da humanidade, através dos Vedas e do Bhagavad Gita, ela formulou com precisão, né, que o estado intelectual, uma precisão que o estado intelectual da época não fazia pressagiar, uma precisão que, para o estado intelectual da época, se torna notável aqui entre nós, né? Então, realmente, lá na Índia, a ideia dos Vedas e do Bhagavad Gita desenvolveu entre os irmãos que viviam naquela região essa ideia da reencarnação. A gente vai buscar, por exemplo, lá nos Vedas, a informação, assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Diziam os Vedas, lá na Índia antiga. Também dos Vedas a gente tira a seguinte passagem. Eu tive muitos nascimentos e também tu. Eu as conheço todas, né? Eu os conheço todos, mas tu não os conheces. Olha a ideia das vidas sucessivas da reencarnação, alguns tendo a ideia dessas reencarnações e outros não, né? Então, a partir dos Vedas e a partir do Bhagavad Gita, lá na Índia antiga, afirma-se na doutrina védica a eternidade da alma e sua evolução progressiva pelas reencarnações múltiplas. As reencarnações múltiplas têm por objeto a destruição de todo o desejo e de todo o pensamento de recompensa pessoal, é o que dizia a doutrina hindu, né? E ainda buscando lá nos Vedas as informações, nós encontramos, chegadas até mim, essas grandes almas que atingiram a perfeição suprema não entram mais nessa vida perecível, morada dos males. Os mundos voltarão a Brahma, mas aquele que me atingiu não deve mais renascer. Isso a gente já encontrava lá na Índia antiga. No Egito antigo, a ideia de reencarnação se perde no tempo, visto que era cultuada junto às classes dos iniciados nos mistérios de Ísis. Então, olha só, lá no Egito, né, algumas pessoas já tinham a clareza da reencarnação, da ideia da reencarnação. Só que essa ideia não era dita para todos. Poucos, alguns iniciados, né, que entravam nos mistérios de Ísis, eles iam compreendendo e aprendendo acerca da reencarnação. Os que passavam por todos os graus, porque esses mistérios existiam vários graus, os que passavam por todos os graus, homens e mulheres, eram considerados ocultos, pois adquiriam os conhecimentos deste mundo e uma nítida compreensão de seu futuro após a morte e das leis que regem os mundos superiores. Os ensinamentos internos e superiores eram negados para o povo, pois os julgavam ainda não suficientemente preparados para aprendê-los. Todavia, praticamente toda a população egípcia sabia desses mistérios, de tudo que relacionava com a vida depois da morte e de como se preparar para enfrentar corajosamente a morte. Tudo isso lá no Egito Antigo. Na Pérsia Antiga, a religião, que era o mazdeísmo, né, tinha uma concepção elevada, né, a da redenção final concedida a todas as criaturas depois de haverem experimentado as provas expiatórias que devem conduzir a alma humana à felicidade final. Na Grécia, Pitágoras foi o primeiro que introduziu a doutrina do renascimento da alma, que ele conheceu em suas viagens ao Egito e à Pérsia, né?
Pitágoras tinha duas doutrinas. Uma, né, reservada aos iniciados, que frequentavam os mistérios, e outra destinada ao povo, né? E essa que era destinada ao povo deu nascimento ao erro da metempsicose, que é aquela ideia de que depois que a gente morre, a gente pode reencarnar no corpo de animais, né? Então, para os iniciados, eles falavam a verdade, para o povo, né, inventavam a história da metempsicose para impor medo, né? E tinha uma ideia moral atrás disso, né? Para os iniciados, a ascensão era gradual e progressiva, o crescimento, o progresso, as formas inferiores. Para o povo, as almas ruins deviam renascer em corpos de animais. Era o que dizia o discípulo de Pitágoras, né, Timeu de Locris. As almas tímidas renasciam nos corpos de mulheres e conheciam o desprezo e as injúrias. As almas dos assassinos, né, renasciam em corpos de animais ferozes, né, recebendo assim as punições. Os impudicos nasciam nos corpos de porcos e javalis. Os inconstantes e os levianos nos de pássaros. Os preguiçosos, os vagabundos, ignorantes e loucos no de animais aquáticos, né? Heródoto também, lá na Grécia, Heródoto, o grande historiador Heródoto, reforçou a teoria da metempsicose, acreditava que as almas puras podiam voltar em outros astros, em outros planetas. Olha só, Aristófanes, Sófocles, Porfírio, são outros exemplos de pessoas lá na Grécia, né, que levaram à frente a teoria da sucessão das vidas, ou da reencarnação das almas, né? Essa ideia tinha uma importância moral e civilizadora, né? Trazia a ideia de um Deus único, da pluralidade dos mundos, da multiplicidade das existências sucessivas da alma. E nós tivemos a escola neoplatônica lá em Alexandria, que precisa as condições de evolução progressiva para a alma, a doutrina sobre a evolução do princípio inteligente, Jamblico, né? Jamblico, que era um dos seus expoentes, dizia que a justiça de Deus não é a justiça dos homens, que o homem define a justiça sob o ponto de vista de sua vida atual e de seu estado presente. Deus a define relativamente às nossas existências sucessivas e à universalidade de nossas vidas. Não há acaso nem fatalidade, mas uma justiça inflexível regula a existência de todos os seres. Então, isso são só exemplos de como na antiguidade nós tínhamos a ideia das vidas sucessivas. E agora, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria chamar o nosso irmão Paulo Rocha, para nos dizer, Paulo, como é que o Livro dos Espíritos, tanto tempo depois, lá com Allan Kardec, trata a questão da reencarnação? Conversa um pouco mais sobre nós, sobre essas primeiras lições do Livro dos Espíritos acerca da reencarnação, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Pois bem, Alexandre, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, na pluralidade das existências, ele fala da reencarnação. E aí, na questão 166, Kardec faz a seguinte pergunta. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? E aí a resposta dos espíritos, suportando a prova de uma nova existência. E aqui ele já começa exemplificando e dizendo de que maneira o espírito ele vai progredir, né? A gente pode chamar isso aqui como sendo a pedagogia divina. Deus proporcionou a reencarnação para que a gente pudesse, através das nossas provas, evoluir e assim alcançar essa perfeição de espírito. E aí ele nos cria, né, como seres imortais e utiliza a vida corpórea para que a gente possa vivenciar as provas aqui na vida material. E a partir daí, através das sucessivas reencarnações e das sucessivas vindas aqui na Terra, em família universal, a gente vai depurando e através disso vai melhorando o nosso espírito. Então, o Kardec,
ele faz essa pergunta de maneira bem clara, de maneira genial e de maneira clara, como ele faz todas as outras, e a resposta não poderia ser mais objetiva do que essa. E a partir daí, Alexandre, nós temos aqui a subpergunta. A subpergunta diz assim: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. O que ele quer dizer? Explica que com a depuração da alma, ela se transforma. Então, como funciona? Nós encarnamos, a partir daí do nosso livre-arbítrio, vamos viver em sociedade, vamos manter as nossas relações, e a partir das nossas decisões, da nossa evolução moral, nós vamos caminhando, progredindo no bem. Porém, nessa caminhada, é natural que a gente cometa erros, cometa falhas pela questão da nossa imperfeição. E nesses erros, nessas falhas, uma vez a gente não conseguindo resgatar nessa existência, a gente vai ter aí uma nova oportunidade de reencarnação para que isso ocorra. Então, aqueles nossos desafetos nessa vida, aquelas pessoas que, porventura, no decorrer da nossa existência, ou aqueles outros espíritos que, no decorrer da nossa existência, a gente adquire algum débito, ou a gente tem algum tipo de discórdia, né? Ou traz essa rivalidade, como muito bem colocou, como trouxe hoje Leopoldo, os nossos adversários. Então, Deus faz com que esses espíritos, numa próxima encarnação, eles venham próximos, eles venham juntos, para que, através da lei do amor, possa se resgatar esses débitos que ocorram. Daí a importância de ressaltar que a reencarnação, ela tem o poder do esquecimento. Então, a gente esquece as vidas anteriores, esquece momentaneamente aqueles erros do passado, esquece o mal que fizeram a nós e o mal que nós também fizemos ao outro, e aí traz nessa nova existência a oportunidade de estarmos juntos e de assim poder resgatar. É por isso que os espíritos falam que a família é o nosso primeiro laboratório, porque dentro da família são os primeiros espíritos que precisam resgatar esses débitos através dos laços de família, por serem mais fortes, por terem um apelo amoroso ainda maior, e aí faz que através dessa união a gente possa resgatar existência a existência. Então os laços de família, eles têm esse principal propósito na nossa existência. E aí, Alexandre, me permitindo continuar, eu posso passar para a subpergunta da questão 166. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Kardec pergunta aí aos espíritos. E a resposta é: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram, esse é o seu desejo. E aqui Kardec começa a dar um viés, digamos assim, ampliar a visão sobre o processo reencarnatório. Em que sentido? No sentido de que, como Alexandre colocou hoje, outras religiões, outros povos já tratavam da reencarnação, mas não traziam a reencarnação de maneira educativa, como os espíritos trazem através da doutrina espírita. Na verdade, utilizavam ou mascaravam esse processo reencarnatório justamente para não trazer todo esse conhecimento às pessoas que viviam e para toda a sociedade. Então, ele coloca aqui: pretendem manter-vos na ignorância. Então, muitos religiosos, né, do passado que tinham esse conhecimento reencarnatório, mas não tornaram público a fim de manter esse conhecimento. E aí, numa palestra de Haroldo, é bem interessante, porque eu gostaria de ressaltar aqui, como Haroldo também fala, a genialidade de Kardec ao fazer a codificação. Que Kardec não se deixou levar pelo misticismo e não se deixou levar pela linguagem prolixa, né? A questão da linguagem
ela consegue segregar grupos, segregar pessoas. E o Espiritismo, ele traz com clareza, através de uma linguagem fácil e de bom entendimento, para que seja acessível a todo mundo. E todos tenham acesso a essas informações que são extremamente importantes, que traz a fé raciocinada, que traz o verdadeiro entendimento de estarmos aqui e o verdadeiro objetivo. E um desses conhecimentos que é trazidos pelo Espiritismo é justamente a clareza da reencarnação e o verdadeiro objetivo dela, que é pedagógico, que é de nos ensinar e nos dar a oportunidade de reparar erros do passado. E aí ainda tem Muito bem, Paulo. Paulo, a gente poderia dizer, então, que o avanço que trouxe a doutrina espírita no que diz respeito à teoria das vidas sucessivas é a democratização dessa informação. Ou seja, aquela informação que antes era reservada para alguns iniciados ou deturpada para o povo em geral, passa a ser ensinada agora para todos que pretendam conhecê-la. É só pegar o Livro dos Espíritos, abrir aqui no seu capítulo 4, a pluralidade das existências, aliás, no seu livro 2, no capítulo 4, a pluralidade das existências, e vai ver todas as informações sobre a reencarnação. Então, essa foi um grande avanço trazido pela doutrina espírita. Trazer e popularizar a ideia da reencarnação. É isso, meu irmão? Exato, Alexandre. E o Márcia tocou na leitura dela num ponto importante. A reencarnação também explica e traz a razão de situações dentro da nossa sociedade, dentro da humanidade, que muitas vezes não são inexplicáveis. Como, por exemplo, uma criança adquirir câncer no início da sua existência, né? Crianças prematuras que vêm a óbito por conta de resgates espirituais, pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência. Estou me referindo a isso porque tem um olhar especial para todas essas situações, mas não só isso. Todos os vícios morais e todas as questões voltadas para as nossas imperfeições, a reencarnação vem com o objetivo desse resgate e de dar mais uma oportunidade de nos melhorarmos. Então, nossa vida é espiritual e a vida material vem com esse objetivo de nos provar. Ótimo, meu irmão. Nós já temos perguntas no ar. Então, antes da gente passar aqui a palavra para a Cristina, que vai nos explicar quantas vezes, afinal, a gente tem que reencarnar, né, Cristina? Afinal de contas, esse negócio não acaba nunca. A gente vai viver reencarnando o tempo inteiro ou chega um momento que para? Mas antes, vamos para a pergunta dos nossos espectadores. Sérgio de Pium, que já participa bastante dos nossos programas, né? Já ouvi falar que reencarnação é mais dolorosa para o espírito do que a desencarnação. Por quê? Né? Eu vou responder rapidinho essa pergunta aqui do nosso irmão Sérgio de Pium. Sérgio, os espíritos nos dão conta de que o processo de reencarnação é realmente muito doloroso para a alma. Por quê? Primeiro porque Paulo já explicou para a gente, quando a gente reencarna depois de passar por todo um processo em que a lembrança primeiro é retirada da gente. Ou seja, o nosso perispírito, aquilo que a gente leva conosco depois da desencarnação, ele traz junto com ele o acesso a muitas informações de vidas anteriores que nós tivemos. E no processo de reencarnação, esse perispírito ele tem que passar por um processo de simplificação tão violento, né, que mexe com a memória, que mexe com a consciência, e o espírito ele vai perdendo essa consciência aos poucos, até estar em condições de renascer. Então esse processo é um processo, dizem, muito angustioso, muito doloroso para o espírito. Enquanto que a desencarnação é um alívio. A gente está deixando aqui essa vida dura num corpo físico pesado, um corpo denso, e estamos voltando para a nossa vida espiritual mais leve, né? Então a desencarnação, na verdade, é um alívio. A reencarnação é um processo bem complexo e bem doloroso, muitas vezes, para o espírito. Tá bom, meu irmão Sérgio de Pium? Então, dona Cristina,
nos fale um pouquinho sobre essa roda da reencarnação, Cristina. Como é que se dá isso? Como é que termina? Quando é que chega ao termo o momento da gente reencarnar? Tem um momento que a gente para de reencarnar? Me explica isso aí, minha querida. Tá sem microfone, Cristina. Parece que a nossa irmã teve um problema técnico. A nossa irmã teve um probleminha técnico. Ela está retornando aí agora. Ô, Cristina, estamos lhe ouvindo, minha irmã. Pode falar. Oi. Conforme dando seguimento aqui ao nosso estudo, a questão, você perguntou se existe um número limitado de reencarnações, e segundo o nosso livro dos Espíritos, na questão 168, ele diz: o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? E a resposta é a seguinte: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. Então, o que a gente compreende com isso é de que não existe um número específico de reencarnações. É infinito? É para sempre? Talvez. Mas vai depender de cada um. E não existe um número específico de reencarnações. A cada reencarnação, porque a reencarnação é um instrumento de aprendizado, de evolução. E ela vai existir para cada um de nós, individualmente, enquanto existir necessidade de aprendizado. Mas vai chegar um tempo em que o espírito não vai mais precisar de reencarnar. Ele já alcançou um grau de evolução que não vai precisar mais reencarnar. Mas quanto a esse número específico de reencarnações, a gente não pode precisar com relação a isso. Vai depender da evolução de cada um. Alguns aprendem mais rápido, vivenciam muito mais rápido as coisas, aprendem, cumprem seu planejamento. E, com certeza, vão encurtar essa necessidade de várias reencarnações. E outros vão ter mais dificuldade, vão se desviar desse progresso, se atrasar um pouco, mas isso também não significa que não vão avançar, porque Deus, como Márcia colocou bem no início, numa leitura posterior ao exórdio, Deus, em sua infinita bondade, lhe chama sempre a atenção, por diversas vezes, com algumas situações, alguns que chamamos problemas, para que a gente se ligue e veja que está fora do nosso planejamento e que precisamos seguir uma outra rota, retomar o nosso aprendizado. Problemas como um problema na família, uma doença, uma mudança súbita no trabalho, um desemprego e até mesmo uma morte, como para nos chamar a atenção e com isso nós tomarmos um novo rumo, retornando ao nosso progresso. Posso dar sequência na questão seguinte? Pode, querida, pode sim. Certo. Então, nesse estágio reencarnatório, ele não se limita ao nosso planeta. Como próprio diz o Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o nosso planeta atualmente se encontra no processo de provas e expiações. E dependendo da evolução desse espírito, se ele cumpriu a sua tarefa, o seu planejamento para esta encarnação, ele pode ir reencarnar em outros planetas, em outros orbes mais evoluídos que o nosso, e nesses outros ele poderá ter corpos bem diferentes do que a gente tem hoje, corpos mais sutis, menos matéria,
altura diferente, ter uma vida mais longa. Então, a reencarnação, quer dizer, entrar novamente na carne, é uma oportunidade de progresso, de aprendizado, e precisamos compreender isso e trabalhar pelo nosso progresso enquanto estivermos na marcha, como bem colocou Léo. A questão seguinte, que é a 169, ele diz: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E a resposta é não. Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas, todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, as reencarnações são numerosas e o progresso é quase infinito. Então, o número de reencarnações, a gente pode precisar? Não. Uns caminham mais lento, outros mais devagar. E eu ouvi de um palestrante uma vez que eu achei muito interessante, ele colocou: uns vão numa tartaruga, outros vão no avião a jato. Então, aqueles que se propõem a seguir realmente os ensinamentos de Cristo, tentando modificar o seu orgulho, o seu egoísmo, sua vaidade, tentando aprender, tentando compreender, ser caridoso, amar o próximo, como Jesus nos ensinou, esse caminha mais depressa e, consequentemente, vai encurtar o número de encarnações. Mas aquele que também se atrasar, tiver mais complicações, for mais lento, vai ter um número maior, contanto que estará sempre no progresso, estará sempre aprendendo, e a cada nova oportunidade que lhe é dada, por mínimo que ele avance, estará sempre avançando, nunca vai retroagir, nunca vai voltar nesse processo de crescimento. Excelente, minha querida. E a questão seguinte ainda diz: em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? E a resposta vem: em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Isso espírito quer dizer, puro. Isso, em espírito puro. Então, espírito bem-aventurado continua sendo um espírito ser criado por Deus, porque todos os espíritos foram criados para ser felizes. Nós somos criados simples e ignorantes, e à medida das nossas encarnações, nós vamos adquirindo conhecimentos, nos melhorando, para um dia ser espírito puro. E como já diz a música, um dia todos nós seremos anjos. E como também disse Jesus Cristo, nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Então, por mais dificuldade que tenhamos, por mais difícil que sejamos para Deus, mas seremos sempre um filho muito amado e muito querido, e Ele nunca vai desistir de nós. Apenas nós vamos nos atrasar de chegar lá, mas chegaremos um dia, com certeza. Isso mesmo, minha querida. Portanto, o caminho é ser um espírito puro. Chegando lá, a gente chegou no topo da nossa evolução. E mesmo o espírito puro, é bom a gente lembrar, ele pode reencarnar. Ele reencarna, sim, mas dessa feita agora como reencarnações missionárias, como missões, como foi o caso do nosso querido Jesus. Nós já temos perguntas no ar, e logo depois dessa pergunta nós vamos passar a palavra para Aguilardo, que vai nos falar sobre a justiça da reencarnação. Mas vamos ver aí a pergunta que nós temos no ar. Olavo de Afogados, Recife. A pergunta 172 do Livro dos Espíritos. Poderiam dar uma explicação sobre essa questão? Não entendi muito. Nós vamos escalar aqui o nosso irmão Paulo Rocha para responder essa questão. Paulo, à vontade, Paulo. Cristina até já deu uma breve explicação, vou só dar uma reforçada mesmo. Então a pergunta diz assim: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? A resposta é não, não todas, mas nos diferentes mundos.
A que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Há muitas moradas na casa do meu pai, assim disse Jesus. Isso significa que existem vários mundos, entre eles estão divididos aí alguns mundos, como nós conhecemos e a doutrina espírita nos fala, os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, de provas e expiações, os mundos de regeneração. Então, existem vários mundos onde vai ser a casa, né, vai ser o lugar onde, de acordo com a evolução do espírito, ele vai viver. Se eu sou um espírito que estou no início da minha existência, que ainda sou primitivo, que ainda vivo na ignorância, eu vou viver no mundo primitivo para que lá eu possa exercitar o meu instinto, exercitar a minha inteligência e assim, basicamente lá eu vou lutar pela minha sobrevivência. Se eu sou um espírito que já evolui, mas ainda vivo mergulhado ainda nas paixões, nos vícios, eu vou para o mundo de provas e expiações para que eu possa me depurar. E se no meu espírito já se sobressai o bem, a bondade, em detrimento do meu lado vicioso, então eu já vou para um mundo de regeneração, que é um mundo onde o bem prevalece mais. E assim sucessivamente, de acordo com a nossa evolução, existe um mundo para cada momento da nossa evolução. E aí não necessariamente vai ser a Terra. Então quer dizer que os extraterrestres existem, né? E eles estão entre nós. Sim. Meu irmão Exato. Guilardo, me fale aí, meu irmão, um pouco sobre a justiça da reencarnação. Existe justiça na reencarnação? Que justiça é essa que tem por trás das reencarnações, meu amigo? Bom dia a todos, é uma satisfação enorme estar aqui na Rádio Estação da Luz, tecendo alguns comentários sobre a reencarnação, estreando aqui com vocês. Não sei se eu vou conseguir transmitir o que eu penso do assunto, até porque parece que o meu tempo ficou assim, um pouco reduzido, e eu vou ter que fazer igual o programa de GPS, eu vou ter que me reprogramar para ver se eu consigo dizer o que eu queria falar sobre o assunto. Porque realmente já foi muito bem explanado todo o histórico da reencarnação, os povos que acreditavam na reencarnação. Guilardo, fique à vontade que você tem quase 8 minutos. Pois é, então vamos lá. O Alexandre muito bem já falou, já fez aquele histórico sobre a reencarnação, de como ela era vista nos povos da antiguidade, mas da forma como nós a vemos hoje aqui no Livro dos Espíritos, ela foi inaugurada por Kardec, ela foi explanada por Kardec. E tanto é que ela foi uma revelação, ela está baseada na revelação. Ela não partiu de uma crença do que eu acho, de que deve ser assim, de que não. Os espíritos, eles esmiuçaram, detalharam como se processa a reencarnação. E eu vou falar sobre a justiça da reencarnação, e a pergunta 171, ela diz o seguinte: sobre o que está baseada o dogma da reencarnação? Bom, pelo que eu tenho observado, tenho estudado aqui, antes desse capítulo, Pluralidade das Existências, não se falava em reencarnação. Kardec não falou sobre reencarnação em momento algum. Ele sabia, foi revelado para ele, que os espíritos têm que evoluir. Ele não sabia de que forma. E como nós vemos aqui no início do capítulo, nessas primeiras perguntas que foram já explanadas por Paulo, por Cristina, mesmo assim, ele não estava ainda muito à vontade com o assunto reencarnação, porque esse assunto também ele era tipo um tabu, reencarnação, já de muito tempo atrás, desde um conselho do Vaticano que proibiu, do Vaticano não, de Roma, né, que proibiu o termo do uso reencarnação antigamente. Então, Kardec ele tinha uma pulga atrás da orelha. Tanto eu posso observar, e nós podemos observar aqui, pelo tom da pergunta.
sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Veja bem que Kardec considera o Espiritismo como a doutrina, a fé raciocinada, e não a fé imposta por dogmas. Mas ele diz sobre o que está fundamentado. Então, ele não estava ainda muito convencido de que como é que acontecia e por que acontecia. Aí, o que vem a ser um dogma? Né? Porque Kardec estava considerado até esse momento aqui a reencarnação um dogma. E o que vem a ser um dogma? Segundo o dicionário, dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentado de forma certa e indiscutível. Você tem que aceitar. Mas Kardec não aceitava. Mas o que nós observamos na sequência é feita a pergunta sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação. Essa foi a resposta dos espíritos. Tem mais, né? Mas é basicamente a resposta dos espíritos. E o comentário de Kardec a respeito da resposta dos espíritos é que é muito interessante, porque não é como a gente vê aqui no livro. Logo na sequência, ele já colocou esse comentário. Ele primeiro, tudo que já foi dito antes sobre a reencarnação, ele foi matutar, ele foi meditar, ele foi analisar, porque ele mesmo disse que a gente não deve aceitar tudo que vem dos espíritos. Como a gente tem que pensar, tem que analisar, tem que investigar, tem que ponderar. E Kardec começou, então, uma longa meditação sobre a teoria da existência única e a teoria das múltiplas existências. E ele pôde perceber que a teoria da existência única ela não respondia a todas as questões da humanidade. Como é que uma pessoa, como é que um espírito, vivendo uma única vez, isso poderia condená-lo à eternidade, aos sofrimentos, aos suplícios eternos? Seria, assim, como poderia dizer, o agravo seria insignificante em relação à pena. Nem nós, nas nossas legislações falhas, a pena pode ser superior ao agravo. Então, ele viu que realmente aí tinha alguma coisa. E então ele começou a analisar a pluralidade das existências. Como a nossa irmã Cristina falou, como outros já falaram, por que uma criança nasce com câncer? Por que umas pessoas sofrem tanto? Por que outras têm a vida tão fácil? Então, Kardec chegou à conclusão de que a pluralidade das existências ela é a chave que explica tudo aquilo que não tem explicação. E ela se encaixa perfeitamente na lógica de Deus. E ele concluiu que a reencarnação é a ferramenta pedagógica utilizada por Deus para nos levar à evolução. Porque a evolução ela não é uma questão de opção. Nós não temos opção. Nós estamos sujeitos à lei do progresso. E a reencarnação é resultante da lei do progresso. Então, Kardec ele percebeu que só a reencarnação poderia explicar as desigualdades que existem no mundo de hoje e que sempre existiram. Então, a justiça de Deus ele não poderia impor à humanidade a evolução sem os mecanismos necessários para que eu pudesse evoluir. E é através das múltiplas existências, das múltiplas experiências, que Deus me faculta o meio de que eu possa chegar lá. E não vai ser por um erro ou outro que eu vou ser condenado à eternidade, ao suplício eterno. Alexandre, eu estou vendo aqui que está chegando a 8h58, eu estou com dificuldade um pouco de me expressar por causa do tempo. Eu não sei, é até 10 horas, até 9 horas? Eu estou tentando resumir ao máximo aqui a minha participação. A sua explanação foi ótima até então. Você foi muito fiel ao que diz aí a questão 171. Já, inclusive, para mim, você já
atingiu o objetivo de explicar essa justiça da reencarnação. Inclusive, Guilherme, nós temos perguntas no ar. E vamos pedir agora que o nosso irmão Tavares, que está nos ajudando aí, nos coloque essa pergunta no ar para a gente poder responder. Alexandra Chaves, a nossa querida Alexandra, lá da Casa de Caridade, Chico Xavier pergunta: pode um espírito que acaba de desencarnar imediatamente reencarnar em uma criança que acaba de nascer? Ou toda pessoa tem um tempo para poder reencarnar? Então, a pergunta da irmã é a seguinte: pode um espírito que acaba de desencarnar, são duas perguntas em uma, né? Imediatamente reencarnar em uma criança que acaba de nascer? Primeira coisa que a gente vai observar é a ligação do espírito ao corpo que está se formando se dá, segundo informações do próprio Livro dos Espíritos, a partir da concepção. Ou seja, no momento em que o espermatozoide masculino ele consegue penetrar o óvulo feminino e cria toda aquela, vamos dizer assim, aquela reação química que faz com que aquele ovo ou zigoto comece a se desenvolver, a partir desse momento da concepção, nós temos a alma ligada àquilo que vai ser no futuro o seu corpo físico. Portanto, minha irmã Alexandra, a sua primeira pergunta, que diz o seguinte: pode um espírito que acaba de desencarnar imediatamente reencarnar em uma criança que acaba de nascer? A resposta que a gente pode dar para isso não pode ser muito positiva. Por quê? Porque se a criança acaba de nascer, né, já havia sido feita aí, nesse corpo que estava se desenvolvendo, a ligação fluídica daquele espírito que iria ocupar aquele corpo. Portanto, eu acredito que a criança que acaba de nascer, ela não pode receber uma alma, porque a alma já estava ligada a ela antes dela nascer, né? E a outra pergunta da colega é: ou toda pessoa tem um tempo para poder reencarnar? Toda pessoa tem um tempo para poder reencarnar. Diz o Livro dos Espíritos que esse período, inclusive, entre uma reencarnação e outra, né, nós chamamos de erraticidade. Então, o período da erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Agora, esse tempo entre uma encarnação e outra, aí ele varia muito de acordo com as questões envolvidas. Pode ser que um espírito desencarne hoje e a reencarnação dele já aconteça imediatamente, a depender da necessidade desse espírito e da autorização que Deus possa dar para isso, tá bom? Por exemplo, gestações interrompidas no meio do caminho, que pode ser uma prova para os pais, né? De repente, isso pode se resolver em uma reencarnação imediata, né? Por quê? Porque aquela prova era para os pais, mas aquele espírito precisava reencarnar, né? Então, tudo é possível. Assim como pode acontecer de uma reencarnação para outra demorar muito tempo, muitos séculos, muitos anos, dezenas de anos. Vai depender de cada caso. Como disse a nossa irmã Cristina aqui na análise dela, né? Cada experiência nossa com a reencarnação é única, é nossa. Então, nós temos a nossa possibilidade diante da reencarnação, que essa possibilidade se dá de acordo com a vontade de Deus. Então, esse espaço entre uma reencarnação e outra varia muito. Pode ser de pouco tempo, de poucos minutos, pode ser de muitos anos, a depender da necessidade daquele espírito que está para recomeçar sua experiência neste mundo ou em qualquer mundo onde ele está reencarnando. Lembrando que nós aprendemos hoje que a reencarnação pode se dar em vários mundos, não é só na Terra. Foi até a pergunta do nosso colega. E como nós estamos no final do nosso programa, nós vamos deixar para o programa que vem para falar sobre a encarnação nos diferentes mundos e fechar esse assunto da reencarnação. Então a gente continua falando sobre ele no próximo programa. Eu vou, inclusive, entrar na parte científica da reencarnação. Nós vamos abordar o livro Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães Andrade. A nossa bancada vai receber, cada um deles vai receber um pedacinho desse livro para poder comentar na aula que vem. Aliás, no programa que vem,
E a turma do ESD aqui, da Casa de Caridade Chico Xavier, está de parabéns, mostrando aí para vocês, gente, que o estudo sistematizado da doutrina espírita é muito importante. Nosso amigo Delson, nossa amiga Alexandra, nossa amiga Gil, né, que estão aí nos acompanhando pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela participação do nosso irmão Guilardo, da nossa irmã Cristina, nossa irmã Márcia, nosso irmão Leopoldo e nosso irmão Paulo. Muito obrigado por vocês estarem aqui participando. E eu renovo o convite para a próxima quarta-feira. Vou passar rapidinho aqui a palavra para o nosso irmão Tavares, para ele anunciar a programação da rádio que nós temos durante esta semana. Alexandre, hoje é o aniversário de Tavares, viu? Eita, hoje é o aniversário de Tavares, nós estamos com um aniversariante. Parabéns, meu irmão. Há tantos anos atrás, essa alma reencarnava nesse mundo. Graças a Deus. Eu quero minha lancheira. Quero aqui mandar um abraço para o nosso irmão Wilson José, lá de Recife, um cadeira cativa. Muito obrigado a vocês. E nós vamos falar, meu amigo, sobre a nossa programação para as 8 horas, né, de hoje, às 19 horas. Todo dia às 19 horas nós temos um programa Estação da Luz. Ontem nós fizemos um programa com o pessoal lá do Siridol, viu, meu amigo Alexandre? 45 anos do Núcleo Espírita Seara de Luz, lá de Currais Novos. Hoje à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos entrevistando o programa com Fábio Dionísio de São Paulo. Ele vai continuar falando sobre a medicina da alma. Quinta-feira, amanhã, aí nós teremos Mossoró, a Sociedade Espírita de Mossoró, que também está completando 43 anos. Nosso irmão Denilson Maia e Sueldo Leite vão estar aqui falando sobre a resistência espiritual de Mossoró. E na sexta-feira estará aqui presente o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso irmão e amigo Geraldo Capete, e na próxima semana o irmão dele, Carlos. Então, o Geraldo, que é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele estará aqui conosco falando sobre o livro espírita. Esclarece, consola e edifica. E no sábado e no domingo volta o nosso irmão lá da Bahia, nosso querido Gerson Oliveira. Ele vai fazer sábado e domingo a morte e o desligamento. Um seminário muito interessante. E ele que é lá do Centro Espírita Viana de Carvalho. E se me permite, meu amigo Alexandre, deixa eu me aprofundar aqui na segunda e terça-feira e também na quarta, porque segunda e terça nós teremos o nosso querido irmão Nicola Fratati. Ele é lá do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Em 1970, o gigante deitado, o nosso querido Jerônimo Mendonça, lançava ou fundava essa casa. E o que o nosso irmão Nicola vai fazer na segunda e na terça próxima é falar sobre a vida e a obra, já que ele vivenciou e conviveu com o nosso querido Jerônimo Mendonça. Então, segunda e terça-feira da próxima semana. Na quarta-feira da próxima semana, dia 15, nós teremos o nosso irmão Edson Barbosa e o Fábio Dionísio. Edson Barbosa é um médium lá de São Paulo, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, e há mais de 30 anos ele trabalha com a medicina da alma. E na quinta-feira, nós teremos agora Pau dos Ferros, né? O Grupo Espírita Renascer lá de Pau dos Ferros, comemorando também 30 anos. Então, nós estamos também no interior do estado, fazendo toda essa nossa programação. E fechando a semana próxima, nosso irmão Luiz Rivas, aquele que pegou a revista da Turma da Mônica junto com o nosso irmão Alain Michel e transformaram em livros, né? Inclusive também com a turma do Scooby-Doo, com a turma do Fred Flintstones, com a turma do Jetson. Todo esse pessoal aí, eles estão, lógico, com a autorização dos proprietários das marcas, transformando em literatura espírita infantil para divulgação não só do espiritismo, como também da evangelização. Então, meus irmãos, essa daí é a nossa programação. Agradecemos a todos e deixamos justamente para que você, meu amigo Alexandre, termine esse programa tão bonito, tão maravilhoso e tão esclarecedor que foi hoje. E não se preocupe, meu amigo, com horário. A gente só tem horário de começar, de terminar, que vai até às 10 horas. Só tem um programa às 19 horas. Então, amigo, eu só posso parar o seu programa às 19 horas. Se você quiser, vamos continuar falando. Eu não tenho jogo comigo, não, viu?
Tá bom, Tavares, meu amigo Tavares. Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, meu irmão. Que essa reencarnação sirva para o seu engrandecimento espiritual, que o irmão possa, daqui para frente, né, crescer cada vez mais. Um grande divulgador da doutrina espírita que o irmão é, né, sua encarnação aqui é muito importante para todos nós. E aí, para encerrar os trabalhos de hoje, eu queria pedir ao nosso irmão Leopoldo, já que a nossa irmã Márcia Libório acabou caindo por problemas técnicos, parece que ela está voltando aí. Vamos ver aí se ela consegue. Pronto, nossa irmã Marcinha voltou. Pedi a Márcia para fazer a nossa prece final, Márcia, para a gente encerrar o programa de hoje. Por favor, minha querida. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus e, em tranquila serenidade e confiante no nosso divino Mestre Jesus, que possamos vibrar pela paz na Terra, pelos nossos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governadores, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pela juventude, pelos nossos idosos, pelos que se acham em provas dolorosas, como os nossos irmãos moradores de rua, pela expansão do nosso evangelho, pela confraternização entre todas as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, pelo nosso lar, pelos nossos familiares e por nós mesmos, graças a Deus. Graças a Deus, e que assim seja, minha irmã. Com essa prece belíssima, nós encerramos mais um programa Filosofia, Ciência e Moral. Esperamos todos vocês na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, neste mesmo local, neste mesmo horário. Vamos todos juntos continuar estudando sobre a reencarnação. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado e até a próxima. E feliz aniversário. Um abraço. Parabéns, Tavares. Tudo bom. Paz e luz. Feliz aniversário, Tavares. Tudo de bom. Tchau. Paz e luz para todos.